Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vou abordar um tema de grande relevância, a reforma tributária. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, mas se não ouviram, não se preocupe porque eu vou explicar tudo para vocês. Então continue assistindo para ficar por dentro das mudanças e entender como elas afetam o seu dia a dia. Pessoal, depois de décadas de discussão, finalmente aconteceu. A Câmara dos Deputados deu um passo histórico que aprovou no dia 7 de julho de 2023 a primeira fase da tão esperada reforma tributária. E sabem o que é mais interessante? Essa reforma vai mexer na tributação sobre o consumo, o que afeta diretamente todos nós. Agora o texto da reforma tributária segue em frente, mas ainda tem um caminho a percorrer. Por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, serão 2 turnos de votação no Senado Federal. Para que a reforma seja aprovada, é exigido o quórum de maioria qualificada, ou seja, é necessário que pelo menos 3/5 dos parlamentares estejam a favor. Em números, isso representa 49 senadores. Antes de aprofundarmos na reforma, vamos entender o que é exatamente a reforma tributária. De acordo com a proposta discutida atualmente no Congresso, a reforma tributária tem como objetivo simplificar o sistema tributário brasileiro, tornando mais justo, transparente, moderno, menos complexo e com menos distorções. Para vocês terem ideia, nosso sistema tributário é tão desorganizado e burocrático que, em protesto à complexidade das leis, meu colega de profissão, o advogado Leôncio, lançou um livro chamado Pátria Amada. Mas não foi um livro qualquer. O livro possuía mais de 7 toneladas, 41 mil páginas, mais de 2 metros de altura e foi escrito em fonte Arial tamanho 22, que é uma letra pequena para o tamanho desse livro. Na época, o livro concorreu inclusive ao Guinness como o maior livro do mundo. E pasmem, o livro não é uma construção intelectual. Isso mesmo, a obra não é um livro de doutrina, e sim uma junção de quase todas as leis tributárias do país. Ou seja, apesar do livro ser enorme, ele ainda não reuniu todas as leis tributárias. Até mesmo porque todos os dias são criadas e publicadas normas na legislação tributária em nível federal, estadual e municipal, ou seja, não param de surgir leis tributárias. Uma das mudanças mais significativas trazidas pela reforma tributária e que podemos chamar de espinha dorsal da reforma é a extinção de 5 tributos: o Programa de Integração Social, o PIS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Esses tributos serão substituídos por um novo imposto, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, em formato dual, ou seja, dividido em 2 partes. Uma dessas partes do IVA será o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que unificará o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, administrado pelos estados, e o Imposto sobre Serviço, ISS, arrecadado pelos municípios. Já a outra parte do IVA será a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que substituirá o PIS, o IPI e o COFINS. Sabe o que é mais interessante nisso? Passaremos a ter não cumulatividade plena. Isso significa que a CBS e o IBS não incidirão em cascata em nenhuma fase da cadeia produtiva, ou seja, será o fim do imposto cumulativo. As empresas poderão descontar todo o imposto pago em cada etapa de produção. Apesar dessa simplificação ser um ponto positivo, o IVA terá um percentual fixo. Qual é o problema disso? Ninguém sabe qual será esse percentual. O ICMS é um bom exemplo de um ponto da reforma que pode ser negativo ou ao menos gerar muita dor de cabeça futuramente. O ICMS de cada estado varia. Isso gera entre os estados uma competitividade. Se um estado quer atrair investimentos, ele reduz a alíquota do ICMS, o empresário prefere ir para o estado onde o imposto é mais barato. Se a alíquota for igualada, é possível que os empresários e investidores prefiram ficar nos estados com mais infraestrutura e mão de obra. Mas uma das principais alterações é a forma de cobrança de impostos, que passará a ser baseada no local onde a mercadoria e serviços são consumidos, e não mais onde são produzidos. Essa medida visa acabar com a guerra fiscal entre os estados, em que benefícios fiscais eram oferecidos para atrair investimentos. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados também prevê a instituição do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na prática, essa tributação atingirá bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos com excesso de sal ou açúcar. Parte da arrecadação desse imposto será utilizado para manter a Zona Franca de Manaus. Então teremos 3 alíquotas base. Uma alíquota geral, que servirá como regra, mas com 2 exceções: uma alíquota reduzida de 50% para produtos específicos e uma alíquota zero para a cesta básica nacional, medicamentos para tratamentos de doenças graves, produtores rurais com receita anual inferior a 2 milhões, serviços de educação do programa Universidade para Todos, o ProUni, e serviços beneficiados pelo Programa Emergencial de Retomada
do setor de eventos, o PERSE. Além disso, a reforma tributária prevê mudanças no imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Se aprovada, a reforma irá incluir cobranças de imposto sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. Você pode estar se perguntando, se paga o IPVA para ter estradas boas, por que tem imposto sobre veículos aéreos e aquáticos? Bom, você pode se surpreender com o que eu vou te dizer, mas na verdade o IPVA é um tributo não vinculado. Isso significa que o IPVA não é destinado exclusivamente para a manutenção de vias públicas. Na verdade, os valores arrecadados com o imposto podem ter diversas finalidades, como comprar equipamentos e pagar agentes, entre outras finalidades. Há a possibilidade de o imposto ser progressivo conforme o impacto ambiental do veículo. Ou seja, quem polui mais, paga mais. Também existe a possibilidade de carros elétricos pagarem alíquotas menores. Outra mudança importante diz respeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Atendendo ao pedido da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, a reforma dá ao prefeito, através de um decreto, o poder de atualizar a base de cálculo do IPTU. Bem polêmico isso, né? A PEC da reforma tributária também pode aumentar a tributação sobre heranças e doações, com alteração no imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD. A cobrança do imposto aumentará conforme o valor da herança, sendo aplicado de forma progressiva, modelo que hoje já é aplicado no Rio de Janeiro, onde a alíquota varia de 4% a 8%. Essa mudança preenche de alguma forma a lacuna deixada pela falta de um imposto sobre grandes fortunas previstos na Constituição Federal. Atualmente, o ITCMD pode ser recolhido onde o inventário é processado ou onde o doador mora. Com uma cobrança diferente em cada estado, a alíquota pode ser mais cara em um estado, mais barata em outro, depende da alternativa escolhida. Com a reforma, o recolhimento do imposto será feito no estado de residência da pessoa falecida, impedindo que os herdeiros busquem regiões com tributações menores para processar o inventário. Também será permitida a cobrança do imposto sobre heranças e doações do exterior, o que dependerá de uma regra estabelecida por lei complementar. Ou seja, isso ficará para um outro momento. A reforma também prevê a possibilidade de cashback, ou seja, devolução parcial do IVA dual para os mais pobres, a ser definido por lei complementar, ou seja, mais um ponto que ficará para um segundo momento. Ainda não está claro se o mecanismo abrangerá apenas as famílias inscritas no cadastro único ou se haverá um limite de renda mais alto, como famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. O novo projeto detalha 2 regras de transição para a passagem do sistema tributário atual para o novo, tanto o novo Imposto Federal, o CBS, quanto o municipal, o IBS, já terão alíquotas a partir de 2026. A transição completa, com substituição dos tributos atuais pelo IVA dual, acontecerá em 8 anos, entre 2026 e 2032. Nesse período, será testada a alíquota necessária para o CBS e IBS, visando manter a atual carga tributária. Em relação à transição da cobrança do imposto da origem para o destino, será escalonada ao longo de 50 anos, entre 2029 e 2078. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a reforma tributária, podem estar se perguntando como ela afeta você diretamente. Bem, as mudanças no sistema tributário têm o potencial de influenciar diversos aspectos do seu dia a dia, desde os preços dos produtos que vocês consomem até a carga tributária sobre os seus rendimentos. É importante ficarem atentos às propostas em tramitação no Congresso e entender como elas podem impactar a sua vida financeira. Para se informar melhor, podem acessar a página exclusiva sobre a reforma tributária do Ministério da Fazenda, onde encontrarão informações detalhadas e esclarecimentos sobre a reforma, ou me acompanhar em meu canal e em minhas redes sociais. Então, pessoal, fiquem atentos às notícias e se informem sobre as mudanças propostas na reforma tributária. Compreender essas alterações é essencial para que vocês possam se adaptar e tomar as melhores decisões financeiras. E aqui encerro mais um vídeo, espero que tenham gostado das informações sobre a reforma tributária. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar a sua opinião, deixe um comentário abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!